Sábado, 1º de agosto. Dons espirituais. Estude atentamente as Escrituras. Deus não deu a todos a mesma linha de trabalho. É seu plano que haja unidade na diversidade. Quando seu plano for estudado e seguido, haverá bem menos atrito no andamento de sua causa. Existem muitos membros no corpo, e todos os membros não têm a mesma função, mas cada um é essencial para a perfeição do funcionamento. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 1 Coríntios 12, versículo 14 ao 19. Ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 27, 28. O Senhor deseja que sua igreja respeite todos os dons que Ele tem concedido a seus diferentes membros. Sejamos cuidadosos em não permitir que nossa mente se fixe em nós mesmos, pensando que outras pessoas não possam servir ao Senhor, a menos que trabalhem do mesmo modo que estamos trabalhando. Um obreiro jamais deve dizer, não quero trabalhar com certa pessoa, porque ela não vê as coisas como eu vejo. Prefiro trabalhar com alguém que concordará com tudo o que eu disser e seguirá todas as minhas ideias. Aquele com quem esse obreiro se recusa a se associar pode ter verdades a apresentar que ainda não foram submetidas à consideração. Por causa da rejeição do obreiro em aceitar a ajuda provida pelo Senhor, o trabalho é feito de modo parcial. Jesus, meu modelo, 16 de março. Os agentes de Deus são numerosos. Mas todos os que se acham dispostos a labutar de acordo com o plano de Deus são abrangidos pelas palavras: vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Os servos de Deus devem agir de tal maneira que não se perca nenhum dom espiritual. Sua vontade deve ser mantida em suspensão, e quando chegar o tempo de Deus, a vara florescerá. Ninguém sabe qual será a forma que a obra assumirá, mas os servos de Deus devem ser homens ativos, capazes de compreender os caminhos e a vontade de seu dirigente. Este dia com Deus, 23 de janeiro. Domingo, 2 de agosto. Diversidade de dons. Os talentos que Cristo confiou à sua igreja representam especialmente os dons e bênçãos conferidos pelo Espírito Santo. A um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme Ele quer. 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 11. Em todas as disposições do Senhor, não existe nada mais belo do que seu plano de dar aos homens e às mulheres uma diversidade de dons. A igreja é seu jardim, adornado de uma variedade de árvores, plantas e flores. Ele não espera que o hisopo atinja as proporções do cedro, nem a oliveira à altura da majestosa palmeira. Muitos têm recebido apenas um limitado preparo religioso e intelectual, mas Deus tem uma obra para esta classe de pessoas, se elas trabalharem com humildade, confiando nele. Dons diferentes são concedidos a pessoas diferentes, para que os obreiros sintam a necessidade uns dos outros. Deus concede esses dons, e eles são utilizados no seu serviço, não para glorificar o possuidor, nem para enaltecer o ser humano, mas para exaltar o Redentor do mundo. Devem ser usados para o bem de toda a humanidade, pelo fato de representarem a verdade, e não por comprovarem uma falsidade. Em toda palavra e ação se manifestarão bondade e amor, e ao ocupar cada obreiro fielmente o lugar que lhe é designado, a oração de Cristo em favor da unidade de seus seguidores será atendida, e o mundo conhecerá que esses são seus discípulos. E recebereis poder, 1 de julho. Quando se assentar o tribunal e se abrirem os livros,
Muitos ficarão surpresos com a avaliação que Deus faz do caráter. Perceberão que Deus não vê como vê o ser humano, que Ele não julga como os seres humanos julgam. Ele lê o coração. Conhece os motivos que levam à ação e reconhece e elogia todo fiel esforço efetuado para Ele. O Senhor usa vários dons em sua obra. Que nenhum obreiro pense que seus dons são superiores aos de outro obreiro. Deixem que Deus seja o juiz. Ele examina e aprova seus obreiros e faz uma avaliação justa de suas qualificações. Colocou na igreja uma variedade de dons, a fim de suprir as diversas necessidades das numerosas mentalidades com que seus obreiros são postos em contato. O Senhor deu a cada um sua obra, e cada qual deve realizar o trabalho que o Senhor lhe deu. Nem todos têm os mesmos dons ou a mesma disposição. Todos precisam sentir diariamente o poder convertedor do Espírito Santo, a fim de que produzam muito fruto para o Senhor. Não é quem prega o Evangelho que provê a eficiência que torna seus esforços bem-sucedidos. É o obreiro invisível que se encontra por trás do pastor quem traz convicção e conversão às almas. E recebereis poder, 20 de julho. Segunda, 3 de agosto. Unidade por meio da diversidade. Paulo insistiu com os efésios para que preservassem a unidade e o amor. Divisões na igreja desonram a religião de Cristo perante o mundo e dão ocasião aos inimigos da verdade para justificar seu procedimento. A união dos crentes com Cristo terá como resultado natural a união de uns com os outros, união cujo vínculo é o mais duradouro sobre a terra. Somos um em Cristo, como Cristo é um com o Pai. É somente mediante união pessoal com Cristo, por comunhão com Ele diariamente, a toda hora, que podemos produzir os frutos do Espírito Santo. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo e o grau de fé que nele exercemos. Habitando a palavra e o Espírito da verdade em nosso coração, elas nos separarão do mundo. Os imutáveis princípios da verdade e do amor ligarão coração a coração, e a força da união será proporcional à medida de graça e verdade desfrutadas. A vinha tem muitos ramos, mas embora todos os ramos sejam diferentes, não conflitam entre si. Na diversidade há unidade. Todos os ramos obtêm sua nutrição de uma só fonte. Isso é uma ilustração da unidade que deve existir entre os seguidores de Cristo. Em suas diferentes linhas de trabalho, todos têm apenas uma cabeça. O mesmo Espírito, em diferentes maneiras, atua por meio deles. Existe ação harmônica, embora os dons difiram. Deus chama cada um a fazer a obra que lhe é designada segundo a capacidade que lhe foi dada. Temos que manter um caráter, mas o caráter que precisa ser mantido é o de Cristo. Se tivermos o caráter dele, poderemos trabalhar juntos na obra de Deus. O Cristo que em nós está encontrará o Cristo que está em nossos irmãos, e o Espírito Santo consagrará essa união de sentimentos e procedimentos que testifica perante o mundo que somos filhos de Deus. Maravilhosa graça, 22 de julho. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade nem de um nem de outro. No espírito, no propósito, no caráter, eles são um, porém não em pessoa. Participando do Espírito de Deus, conformando-se com a lei do Senhor, o ser humano se torna participante da natureza divina. Cristo leva seus discípulos à viva união com Ele e com o Pai. Pela atuação do Espírito Santo na mente humana, o homem se torna perfeito em Cristo. A unidade com Cristo estabelece um vínculo de unidade uns com os outros. Essa unidade é a mais convincente prova para o mundo quanto à majestade e à virtude de Cristo, e ao seu poder de tirar o pecado. O cuidado de Deus, 27 de janeiro. Segunda, 3 de agosto. Unidade por meio da diversidade. Paulo insistiu com os efésios para que preservassem a unidade e o amor. Divisões na igreja desonram a religião de Cristo perante o mundo e dão ocasião aos inimigos da verdade para justificar seu procedimento. A união dos crentes com Cristo terá como resultado natural a união de uns com os outros, união cujo vínculo é o mais duradouro sobre a terra. Somos um em Cristo, como Cristo é um com o Pai. É somente mediante união pessoal com Cristo, por comunhão com Ele diariamente, a toda hora, que podemos produzir os frutos do Espírito Santo. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo e o grau de fé que nele exercemos. Habitando a palavra e o Espírito da verdade em nosso coração, elas nos separarão do mundo. Os imutáveis princípios da verdade e do amor ligarão coração a coração, e a força da união será proporcional à medida de graça e verdade desfrutadas.
A vinha tem muitos ramos, mas embora todos os ramos sejam diferentes, não conflitam entre si. Na diversidade há unidade. Todos os ramos obtêm sua nutrição de uma só fonte. Isso é uma ilustração da unidade que deve existir entre os seguidores de Cristo. Em suas diferentes linhas de trabalho, todos têm apenas uma cabeça. O mesmo Espírito, em diferentes maneiras, atua por meio deles. Existe ação harmônica, embora os dons difiram. Deus chama cada um a fazer a obra que lhe é designada segundo a capacidade que lhe foi dada. Temos que manter um caráter, mas o caráter que precisa ser mantido é o de Cristo. Se tivermos o caráter dele, poderemos trabalhar juntos na obra de Deus. O Cristo que em nós está encontrará o Cristo que está em nossos irmãos, e o Espírito Santo consagrará essa união de sentimentos e procedimentos que testifica perante o mundo que somos filhos de Deus. Maravilhosa Graça, 22 de julho. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade nem de um nem de outro. No espírito, no propósito, no caráter, eles são um, porém não em pessoa. Participando do Espírito de Deus, conformando-se com a lei do Senhor, o ser humano se torna participante da natureza divina. Cristo leva seus discípulos à viva união com Ele e com o Pai. Pela atuação do Espírito Santo na mente humana, o homem se torna perfeito em Cristo. A unidade com Cristo estabelece um vínculo de unidade uns com os outros. Essa unidade é a mais convincente prova para o mundo quanto à majestade e à virtude de Cristo, e ao seu poder de tirar o pecado. O cuidado de Deus, 27 de janeiro. Terça, 4 de agosto. Um caminho ainda mais excelente. Estou vigiando e aguardando a vinda do meu Senhor. Preciso não somente aguardar, vigiar e orar, mas também trabalhar diligentemente. Toda ação de nossa vida, em nossas transações comerciais com nossos semelhantes, deve ser regulada pela lei de Deus, e não podemos desviar-nos da retidão e da justiça para com nossos semelhantes, sob nenhuma circunstância, pois o Senhor não passará por alto os pecados de qualquer ser humano que prejudique seu semelhante. Com o rosto voltado para o céu, apresentando a Deus nossas petições, desenvolvendo um amor altruísta pelo próximo, porque temos amor supremo por Jesus Cristo que os adquiriu com seu próprio sangue, nós nos elevaremos acima das mais sutis e terríveis tentações. A humilde dependência de Deus é nossa garantia e nosso poder. Em toda ocasião, aqueles com quem nos associamos devem ser tratados, se em circunstâncias humildes, com grande deferência e respeito, porque têm tão pouco para tornarem a vida feliz e porque necessitam de auxílio. As pessoas são preciosas demais para serem menosprezadas. São a posse adquirida de Deus. Aqueles que são desprezados como inferiores, o Senhor fará com que sejam colocados em altas posições, se nele confiarem. A graça de Deus toma os seres humanos como eles estão e age como um educador, utilizando todo o princípio com que conta uma educação integral. A firme influência da graça de Deus instrui a pessoa segundo os métodos de Cristo, e toda paixão violenta, todo traço de caráter defeituoso é modelado pela influência do Espírito de Cristo, até que novo poder motivador se torne cheio do Espírito Santo de Deus, segundo a semelhança da divindade. Nunca se esqueça de que os pensamentos motivam ações. Atos repetidos formam hábitos, e hábitos formam um caráter. Portanto, ao dar-se atenção às pequenas coisas, não há temor de que coisas maiores se tornem maculadas e corrompidas. A Bíblia deve ser a regra de vida. É espantoso aos olhos do universo celestial que os seres humanos que ensinam a palavra nem sempre pratiquem a verdade. Poucos reconhecem o que significa ser completos em Cristo Jesus, a revelada vontade de Deus. Sua palavra não é desonrada ao ser trazida à vida prática para formar hábitos que desenvolverão o caráter. Olhando para o alto, 16 de março. Quarta, 5 de agosto. O dom de línguas. Apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2, 13 e 4. Assumindo a forma de línguas de fogo, o Espírito Santo repousou sobre os que estavam reunidos. Esse era um símbolo do dom concedido aos discípulos naquele momento, que os capacitava a falar com fluência línguas com as quais não haviam tido qualquer contato antes. A aparência de fogo significava o fervor com que os apóstolos trabalhariam e o poder que acompanharia sua obra. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Durante a dispersão, os judeus tinham sido espalhados por quase todas as partes do mundo habitado e, em seu exílio,
tinham aprendido a falar vários idiomas. Nessa ocasião, muitos desses judeus estavam em Jerusalém assistindo às festas religiosas que eram realizadas. Cada língua conhecida estava representada pelos que estavam reunidos. Essa diversidade de idiomas teria sido um grande obstáculo à proclamação do Evangelho. Portanto, Deus supriu de maneira miraculosa a deficiência dos apóstolos. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam conseguido fazer por si mesmos em toda uma existência. Agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Esse dom sobrenatural era uma forte evidência para o mundo de que o trabalho deles tinha a aprovação do céu. Dali em diante, a linguagem dos discípulos passou a ser pura, simples e correta, falassem eles no idioma materno ou em uma língua estrangeira. E recebereis poder. 14 de julho. Alguns desses falam muito sobre os dons e são muitas vezes especialmente agitados. Entregam-se a emoções intensas e erráticas e produzem sons ininteligíveis, aos quais chamam de dom de línguas, e certa classe parece enfeitiçada com essas estranhas manifestações. Reina entre essa classe um espírito estranho, que destruiria e passaria por cima de quem quer que os repreendesse. O Espírito de Deus não está nessa obra e não acompanha tais obreiros. Eles têm outro espírito. Esses pregadores, porém, têm êxito entre certa classe. Isso, porém, aumenta grandemente o trabalho dos servos a quem Deus enviou, os quais estão habilitados a apresentar perante o povo o sábado e os dons em seu devido aspecto, e cuja influência e exemplo são dignos de imitação. A verdade deve ser apresentada de maneira a torná-la atrativa à mente inteligente. Não somos bem compreendidos como povo, mas vistos como pobres, fracos de espírito, inferiores e degradados. Quão importante é, para todos os que ensinam e todos os que creem na verdade, ser tão afetados por sua santificadora influência que a vida coerente e elevada que vivem mostre aos incrédulos que eles se enganaram a respeito desse povo. Quão importante é que a causa da verdade seja destituída de toda exaltação falsa e fanática, que a verdade se erga sobre os próprios méritos, revelando sua pureza e seu exaltado caráter naturais. E recebereis poder. 15 de julho. Quinta, 6 de agosto. O dom de profecia. A verdade, para ser genuína em sua influência sobre o coração humano, tem de ser reconhecida perante o universo celestial, perante os mundos não caídos, assim como perante os seres humanos. Que ninguém cultive o pensamento de que podemos, pela fraude, efetuar nossa salvação ou receber a menor das bênçãos espirituais oferecidas pelo Evangelho. O Senhor requer confissão franca, varonil. Vocês são as minhas testemunhas, diz o S. Isaías 43, 10. Nada pode na verdade ser alcançado no avanço do conhecimento de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo até que o incrédulo, anelando a excelência cristã de caráter, se torne, como é propósito de Deus, um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos seres humanos, qual cidade construída sobre uma colina, a qual não pode ser escondida. Quando alguém firma os pés sobre a rocha, que tem em Cristo Jesus seu fundamento, recebe uma porção de poder da fonte de todo conhecimento, sabedoria e eficiência espiritual, para que possa saber a que grupo pertence, aos observadores ou aos transgressores dos mandamentos. A bandeira do príncipe Emanuel que flutua sobre sua cabeça não deixará de esclarecer toda incerteza e fará com que todos compreendam que observamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo possui um poder que nos impulsiona. Para conhecê-lo, 27 de julho. Ninguém deve sentir que seja excessivamente humilhante demonstrar que busca maiores suprimentos junto ao trono da graça. As portas do templo devem ser abertas. O templo da alma deve ser purificado da contaminação moral, os altares de sacrifícios postos em ordem, o egoísmo eliminado da alma, e os ídolos sacrificados. Deus está constantemente concedendo e, ao recebermos, devemos constantemente compartilhar. Estamos assumindo uma atitude de suplicantes, e todo o universo do céu reconhece o desejo de bênçãos maiores. A fé de muitos é estimulada a crer que Deus os ouve e os aceita. Temos observado frequentemente casos de jovens que são enganados pelos professores e pelo ministério da palavra nas igrejas de hoje, porque estas estão agindo como a nação judaica agia, ensinando por doutrinas os mandamentos de homens. A Bíblia é aceita, em sua totalidade como a palavra de Deus, mas não como palavra totalmente inspirada. Um sábio questiona alguns trechos dela e outro, tido como homem de confiança, questiona outro livro, e a infidelidade sorrateiramente encontra lugar na mente dos jovens. Logo o conhecimento da verdade se enfraquece e a fé se confunde.
Não sabem no que acreditar. Olhando para o alto, 22 de dezembro. Sexta, 7 de agosto. Estudo adicional. Aqueles cujo coração transborda com o amor de Cristo seguirão o exemplo daquele que, por amor a nós, se tornou pobre, para que, por sua pobreza, enriquecêssemos. Dinheiro, tempo, influência, todos os dons que receberem das mãos de Deus, só serão valorizados por eles quando usados como meio de fazer avançar a obra do Evangelho. Assim foi na Igreja Apostólica. E na Igreja de hoje, as verdades proclamadas terão poderosa influência sobre os ouvintes quando se perceber que, pelo poder do Espírito Santo, os membros retiraram suas afeições das coisas do mundo e se dispõem a fazer sacrifícios para que seus semelhantes possam ouvir o Evangelho. Atos dos Apóstolos, página 45. O Senhor deseja que utilizemos todos os dons que possuímos, e, se assim fizermos, teremos maiores dons para empregar. Ele não nos concede de maneira sobrenatural as qualidades de que carecemos, mas, ao utilizarmos o que temos, trabalhará conosco, tonificando e fortalecendo cada faculdade. Por todo sacrifício sincero e cordial no serviço do Mestre, nossas faculdades aumentarão. Serviço Cristão, página 86. Os talentos que Cristo confiou à sua Igreja representam especialmente os dons e bênçãos conferidos pelo Espírito Santo. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme ele quer. 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 11. Nem todas as pessoas recebem os mesmos dons, porém a cada servo do Mestre é prometido algum dom do Espírito. Antes de deixar os discípulos, Cristo soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. João 20, 22. Depois disse: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Lucas 24, 49. Somente depois da ascensão, porém, foi o dom recebido em sua plenitude. Apenas quando os discípulos se renderam plenamente à sua atuação em fé e súplicas, foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Então os bens do céu foram concedidos aos seguidores de Cristo em sentido especial. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4, 8. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, repartindo o Espírito a cada um, individualmente, conforme ele quer. 1 Coríntios 12, 11. Esses dons já são nossos em Cristo, mas a posse real depende de nossa recepção do Espírito de Deus. Parábolas de Jesus, página 189.